Oi, gente, tudo bem? Eu estava antes falando sobre o básico, né, do Photoshop, algumas ferramentas básicas. Esqueci de falar de ferramentas de seleção e que basicamente só se você for fazer um recorte numa imagem, for fazer selecionar uma área específica e quiser aplicar alguma propriedade, algum efeito, mas para quem está começando, eu acho que não é necessário fritar muitos neurônios aqui. Mas existe uma ferramenta aqui que eu não falei ainda, que é a borracha. É o mais simples de todos, que é você seleciona uma camada que você quer aplicar e que gera muita confusão nas pessoas quando elas estão aprendendo, que é justamente eu vou apagar aqui, vou apagando e não está apagando meu retângulo. Por que não está apagando? Porque o Photoshop, você selecionou que você quer apagar somente o que tiver contido nessa camada. Eu dou um Ctrl Z para voltar, ele desfaz minha alteração. O Photoshop ele não desfaz todas as alterações que você vá fazendo ao longo do tempo, então cuidado. A partir de uma quantidade de alterações ele vai desfazendo, ele vai apagando, entre aspas, esquecendo que você fez outras alterações. Para desfazer alterações anteriores, você pode apertar Ctrl Alt Z, ele vai desfazendo algumas operações que você foi fazendo ao longo do caminho. Por exemplo, aqui ele desfez aquele grupo que eu tinha criado. Eu vou criar de novo. Vou arrastar de novo os elementos que eu tinha criado. E aqui, por exemplo, eu quero apagar as minhas formas. Ele vai pedir para eu rasterizar uma forma. Não se preocupe com isso. Rasterizar a forma, digamos assim, ele não vai deixar que você edite mais essa camada, porque você vai modificar ela de uma forma que o Photoshop não vai mais permitir essa edição. Por exemplo, aumentar tamanho, modificar a cor de uma forma tão convencional como você já vinha fazendo. Mas você consegue apagar normalmente. Por exemplo, aqui mais já fica um pouco mais chato. Por exemplo, ele não muda a cor, tá vendo? Das minhas figuras mais, justamente porque eu apliquei um método não convencional, digamos assim, de modificar a figura, né? Não foi simplesmente mudar as dimensões dela, né? Eu mudei toda a composição do que ela é, né? A gente vem para um exemplo mais prático que a gente usa, e eu vou te mostrar. Eu criei essa camada aqui, efeitos simples, que ela não está sendo utilizada para nada. Você pode até ver que o retângulo está em cima dela, então esses efeitos não são visíveis. Se eu arrastar para cima, é um pouco mais escuro, uma penumbra da imagem. Mas para excluir, uma coisa que eu não falei, você pode vir aqui nessa lixeira e ele vai perguntar, você quer excluir apenas o grupo e manter um conteúdo, ou você quer excluir o grupo e o conteúdo? Eu vou excluir o tudo. Eu tenho meu retângulo aqui. Aqui de fato é um retângulo, não é o fundo da imagem. Meu fundo da minha imagem, já lembrando, é transparente, como eu já falei. E com a camada selecionada, eu venho na ferramenta retângulo, se eu quiser mudar a cor, e eu venho na opção preenchimento. Aqui eu posso abrir a paleta, ou posso abrir cores já pré-definidas do Photoshop. E aqui eu posso brincar, posso alterar a cor. Na medida que eu der o OK, ele muda a cor da camada para mim, da figura no caso para mim. Eu posso também dar 2 cliques e aplicar um degradê sobre a imagem. Eu posso ser bem criativo, tá? Posso usar cores mais claras, mais choques. Uma coisa que eu não falei, enquanto você está fazendo isso, você fica com a ferramenta de conta-gotas. O que é a ferramenta de conta-gotas? Ela é, entre aspas, onde você clicar, ela vai roubar a cor da tinta, entre aspas, que tem naquela imagem. Por exemplo, se eu clicar aqui, exatamente aqui, ele vai pegar o preto, porque eu estou querendo saber que cor é essa, por exemplo. Ele pegou o preto para mim. Se eu clicar aqui, ele vai pegar essa cor para mim. Então é uma forma de você manter o padrão visual das cores da sua imagem quando você for aplicar efeitos. Essa ferramenta também está disponível aqui. Deixa eu voltar, cancelar. Essa ferramenta também está disponível aqui.
onde eu vou pegar a minha cor e ele vai voltar, ele vai aplicar aqui nas minhas duas cores preferidas, entre aspas. Eu criei grupos para você ver a utilidade dos grupos, por exemplo, eu crio um grupo com a logo do perfil lá, ou seja, ocultando, eu vou sumir com todas as logos tá aqui de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sumiu tudo. Voltei, ele volta. Então até para, por exemplo, arrastar essas imagens, essas figuras, eu clico aqui na setinha, nessa ferramenta de mover, é o nome dela, e clico na figura. Eu consigo mover ela facilmente. Você vai ver que vai meio travado quando você vai movendo, justamente porque o Photoshop gosta de manter proporções, gosta de manter as distâncias iguais, ou quer pegar o centro de algum elemento que já está na tela e ele quer centralizar para você. Se você não quiser fazer isso, se você quiser fazer um ajuste fino, você aperta o Ctrl, que a movimentação se torna mais suave. Tá? Voltando, você pode redimensionar esses elementos usando o Ctrl T, segurando também, e ele vai aplicar tudo isso também. Você tem que prestar atenção para não perder um pouco da noção do tamanho da imagem, da qualidade dela, dependendo dela, para você não ficar com a imagem com uma qualidade boa, mas com alguns ícones não tão bons, justamente porque eles não foram feitos para serem tão superdimensionados ou mini-dimensionados, né? Ninguém quer um logo muito pequenininho que ninguém consiga ver. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Então, aqui eu tenho a logo, que é simplesmente o nome mesmo, é um texto. É fácil de reconhecer, fica com o texto aqui. Aqui ele está com essa exclamaçãozinha porque eu não tenho a fonte para usar. Ou seja, se eu editar meu texto aqui, ele vai aplicar uma fonte que existe no computador e que ele entenda que seja mais próxima dessa, mas eu não vou poder voltar mais para essa fonte, porque ele não tem. Porque é de um projeto que estava em um outro computador e eu trouxe aqui para mostrar para você. Também tenho aqui o texto, entre aspas, onde eu posso aplicar. Eu posso digitar simplesmente, normalmente, clicando na ferramenta de texto, clicando na minha camada de texto, eu posso editar. Ele vai me dizer que a fonte está ausente e tudo mais. Eu vou voltar, eu vou apagar esse texto e vou adicionar esse, porque esse daqui me aparenta estar disponível para edição. Então, selecionei tudo, por exemplo. Se estiver piscando aí para mim no vídeo é porque é a placa de vídeo do computador, tá? Que não suporta. Mas normal. É super normal. Então vou deletar. Vou adicionar um novo texto. Eu tendo problema com aquele. É um problema mesmo com o computador, tá? Mas se você instalar o software, vai tendo esse problema aí, você vem editar, preferências, desempenho, e aqui você aplica configurações avançadas, você bota básico, vou botar normal, tá? Só para ele não ficar piscando lá, e vou editar, deletar de novo. Você pode usar o delete, tá? Normal. Ainda tá, mas enfim. Olá, sou um texto. Pronto. Fiz a edição da imagem. Quando eu vou arrastando ela. E aqui não tem mais mistério na imagem. Não tem mais mistério para edição. Eu posso dar Enter à vontade, tá? Eu posso digitar coisas embaixo também. Como se você estivesse digitando um texto no Word. Simplesmente isso. Da maneira que eu criei, esse texto ele pode passar, ir além da minha caixa, entre aspas, da minha pintura, da minha tela. Se você quer um texto que respeite barreiras, ou seja, eu não quero que ele passe até esse ponto, eu não quero que ele vá além disso, você vem na ferramenta texto e o que é que você faz? Você clica na região e você define.
Ou seja, eu estou definindo um local onde o texto vai ficar contido somente aqui. É como se fosse o meu bloquinho de notas que eu coloco no Word, por exemplo, que ele respeita os limites lá. Então você vê que quanto mais eu digitar aqui, ele não sai, ele fica aqui. Ele não vai descer, vai ficar somente delimitar. Isso é bom quando você quer um texto que você quer aplicar parágrafos nele. Então se torna útil aplicando parágrafos nele. Então, por exemplo, aqui eu estou aplicando a centralização do texto. Eu posso mudar a distância entre os textos. É porque a placa de vídeo não ajuda, mas você está perceptível, né? Está mudando. Posso mudar a distância entre os textos. Ele mudou também. E basicamente é isso. Não é difícil, não é complexo. E no próximo vídeo eu vou mostrar basicamente como inserir imagens. Ou seja, eu tenho uma imagem, eu quero inserir uma nova imagem no meu texto, eu quero redimensionar, eu quero fazer cortes, eu quero deixar minha imagem dentro de um círculo, eu quero deixar minha imagem com um efeito mais diferente, com a cor mais escura, mais clara. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar isso para vocês.